Hello! Estudo para concursos, História. Pro PM. São Paulo. Questão. Após a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, com eles os perderam vários territórios para a Alemanha, como a Estônia, a Lituânia e a Ucrânia e a Finlândia. Finlândia. Daí parece que tá falando de um tratado aqui. Estranho. Daí a questão, você tinha que escolher algum tipo de tratado. E daí tem um monte de tipo de tratado. E o interessante é que a apostila tem um comentário falando de todos os tipos de tratados. Primeiro é um tratado chamado Brest-Litovsk. Esse tratado é uma das consequências do tratado de paz assinado, já governado pelos bolcheviques e é chamado de potência central. Esse deve ser o tratado de que fala de perda de territórios, certo? Depois ele fala de um chamado Tratado de Locarno, que diz: tratado negociado por representantes da Alemanha, França, Grã-Bretanha, Bélgica, Tchecoslováquia entre os dias 15, 5 e 16 de outubro de 25. Na cidade suíça Locarno, por isso que chama Locarno. É ratificado com o propósito de rever o Tratado de Versalhes. Interessante. Depois tem Tratado de Molotov-Ribbentrop, dizendo: esse Tratado de Molotov-Ribbentrop foi firmado entre Hitler e então líder absoluto da URSS, Joseph Stalin. Este acordo ficou conhecido como Pacto Germano-Soviético ou Pacto Ribbentrop-Molotov. Ou seja, é uma coisa, o Germano-Ribbentrop deve ser... Eu acho que o Ribbentrop é uma bebida germânica e Molotov é uma bebida soviética. Depois, o Tratado de Potsdam. Se chama... As decisões tomadas pelos países que estiveram em conferência de Potsdam resultaram em exploração de território alemão, enfraquecimento do nazismo, caraca, do nazismo, enfraquecimento do nazismo, de fascismo, sendo a divisão da Alemanha entre França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e URSS, divisão maior que pacto. E depois tem o Tratado de Versalhes, o famoso Tratado Velhinho. Assinado no dia 28 de junho de 1919, ficou conhecido por ser o principal tratado de paz, assinado após a Primeira Guerra Mundial. Esse documento foi subscrito pelas potências que formavam uma tríplice entente pela Alemanha. Próxima questão. Sobre uma conferência que foi entre dia 22 e 26 de novembro de 1943, contou com a presença de um cara chamado Chiang Kai-shek da China, Roosevelt dos Estados Unidos e Churchill da Inglaterra. Nela dirigiu-se à posição dos aliados contra o Japão durante a Segunda Guerra Mundial e tomou decisões sobre a Ásia do pós-guerra. O nome dessa conferência é essa, ou seja, eu tenho que descobrir a conferência uma conferência importante da Ásia. O nome era... Daí aqui tem vários nomes de conferências. Conferências Casablanca, Conferência São Francisco, Conferência Teherã, Conferência Yalta e Conferência de Cairo. Qual que eu escolheria? Nem ideia. Não tem como chutar. Então eu vou ver Ou seja, o nome da conferência era Conferência de Cairo. Daí vamos ver. A Conferência Casablanca não contou com um representante chinês, momento no qual, em 1943, Churchill e Roosevelt reuniram-se no Marrocos para discutir a abertura de nova frente da guerra. Daí a Conferência de São Francisco foi em 1945, foi 2 anos depois, no momento dos 50 países assinaram a Carta das Nações Unidas. Interessante. Eu gosto desse São Francisco. Depois a Conferência de Teherã, ela foi com a presença do Stalin, Roosevelt e Churchill. Entre 28 de novembro e 1 de dezembro de 1943, decidiu-se que as forças anglo-americanas interviriam na França, completando o cerco da pressão alemã e o desembarque dos aliados na Normandia do dia D. Depois, a Conferência de Yalta. Após a sequência de derrotas alemãs na União Soviética, os soviéticos passaram a avançar cada vez mais com o objetivo de conquistar a Alemanha, iniciando a corrida rumo a Berlim, entre 4 e 11 de fevereiro de 1945, e reuniram-se decidir o fim da Segunda Guerra Mundial, tratando
da repartição das zonas de influência entre o Oeste e o Leste e para assegurar um fim rápido à guerra e a estabilidade do mundo após a vitória final. Correto. Além do que o enunciado traz de informação da conferência, vale ressaltar o motivo de não participação soviética no encontro da participação chinesa. Líder da União Soviética, Joseph Stalin, se recusou a participar da conferência, alegando que uma vez que Chiang estava participando, essa poderia causar provocação entre a União Soviética e o Japão. O pacto O Pacto Nipônico-Soviético de 1941 foi um acordo de 11 anos de neutralidade entre as duas nações. Em 1943, a União Soviética não esteve na guerra com o Japão, estava em guerra com o Japão, enquanto que a China, o Reino Unido e os Estados Unidos estavam. Ou seja, mesmo que quisessem, a União Soviética não podia participar direito dessa reunião para falar do futuro do, da pós-guerra por causa da posição dos aliados contra o Japão. Muito estranho. Próxima questão. A Guerra Fria foi uma disputa entre as duas superpotências da época, Estados Unidos e União Soviética, em 1947 até 1989, não contou com um conflito armado direto. Tá. São acontecimentos ocorridos entre o período da Guerra Fria. Ele fala aqui esse aqui é mais sinistro. Ele fala de um monte de coisas que aconteceram e são 3 coisas, ou seja, é mais difícil essa questão. Você tem que lembrar de, tipo, se mesmo que você lembra de uma coisa, se a segunda estiver errada, você errou. Ou seja, é uma questão que é muito de chute, por causa que provavelmente você não vai lembrar de todas as coisas. Você vai lembrar, tipo, do dia D, ou da quebra da bolsa de valores, mas você não vai. Daí você vai ler o segundo, que é a da Coreia. Da Coreia. Tinha isso? Que é a do Vietnã? Tinha isso? Programa de Apolo, o que é isso? Tipo, nem sabe, entende? Você vai ter uma coisa que você lembra que teve, mas uma coisa que você não sabe, nem tem certeza se existiu ou se era da Primeira Guerra. E daí você vai ter que ficar chutando as coisas que tem. Daí aqui as coisas que tinha, a resposta certa era a crise dos mísseis, coisa lá de Cuba, a guerra da Coreia e a guerra do Vietnã. Eu só me lembro que tem a guerra da Coreia agora porque eu vi um texto antes de responder essa pergunta sobre a Guerra Fria, em que foi um momento em que a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul e depois teve uma interferência lá, sabe, a Guerra Fria. Como disse, era só uma interferência, não teve um conflito armado direto entre esses dois, mas teve outras coisas, conflitos armados. Um deles foi a Guerra do Vietnã e outra foi a Guerra da Coreia, que basicamente é o que os Estados Unidos e a União Soviética, eles influenciavam países para se eles entrarem em guerra por seus interesses. Basicamente isso, e a Guerra da Coreia foi um deles. E a Guerra do Vietnã também é um óbvio, é o mais famoso exemplo disso, que não deu muito certo, né? Daí os outros tinha uma coisa sobre nazi e fascismo. Foi derrotado ainda na Segunda Guerra Mundial. O projeto de Manhattan produziu as bombas atômicas que seriam lançadas no Japão ainda na Segunda Guerra. E a queda do muro simbólico findou a Guerra Fria. Ou seja, a Guerra Fria, basicamente, a primeira opção era que a Guerra Fria, quer dizer, a Guerra Fria é depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Daí, basicamente, a primeira opção falava de uma coisa que era na Segunda Guerra Mundial, o terceiro e o segundo também era uma coisa que foi na Segunda Guerra Mundial. A única coisa que era da Guerra Fria era a queda do Muro de Berlim. Quer dizer, dá pra dizer que a queda do Muro de Berlim é basicamente o fim da Segunda Guerra Mundial também, além do fim da Segunda da Guerra Fria. Depois aparece, na segunda opção, aparece o dia D, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. A gente já falou da Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. E daí você tem que lembrar o que é o dia D. O dia D aconteceu na Segunda Guerra Mundial.
E a verdade é que eu só me lembro do nome disso, eu não lembro o que aconteceu lá. Mas eu lembro que tinha. A gente estudou muito isso quando tinha que fazer prova de vestibular. Aqui no problema é que aqui não tá o conteúdo. Daí na terceira opção era certa. E aqui, legal, na apostila tem umas explicações do que foi cada um. As crises do Mísseis foi lá aquela de 1962, em que a União Soviética mandou mísseis atômicos para Cuba. A Guerra da Coreia foi um conflito que aconteceu entre 1950 e 53 na Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Eles invadiram a Coreia do Sul e depois as tropas norte-americanas apareceram lá para impedir que eles continuassem. E a terceira, a Guerra do Afeganistão, deve ser saber que é gerada por divergências ideológicas entre os governos vietnamitas do Sul e do Norte, teve a participação dos Estados Unidos. E a próximo fala de uma coisa, a Guerra das Bolsas de Valores, Nova York, Programa Apollo e a Guerra de Golfo. Vamos ver. A quebra da Bolsa de Valores ocorreu em 1929. Ou seja, ela é antes da Guerra Fria. Segundo, o programa espacial estadunidense Apollo ocorreu na Guerra Fria, sim. Se lembra que o básico da Guerra Fria mais famoso, que sempre pede para estudar, quer dizer, o conflito mais famoso nem é um conflito, é o treco de que a guerra, não, que é o treco de, que droga, é o treco que a competição entre a evolução tecnológica entre as duas potências, certo? Daí basicamente a mais famosa é a guerra, é a luta espacial para conseguir o nome do projeto espacial. Nos Estados Unidos se chamava Apollo. E o terceiro, a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo foi em 1991. Se você não entendeu, ela é depois da segunda da Guerra Fria. Porque a Guerra Fria, como se você olha o tempo da pergunta, ela é de 1947 a 1989. 91 é depois de 89, então não conta. Não está nessa contextualização a cidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. E o último fala de um treco chamado Conferência de Potsdam, que apareceu na questão anterior das conferências. O que ela fez mesmo? Não lembro. Construção de um muro de Berlim e a Guerra do Vietnã. Daí primeiro, a conferência foi de Potsdam, foi depois da Segunda Guerra Mundial, né? No final dela. Deixa eu tentar lembrar o que ela era, que a gente acabou de ler agora há pouco, né? Potsdam. Foi lá em Potsdam, né? Por isso se chama Potsdam. Eu acho que foi aquela lá dos carinhas europeus entre a Alemanha. Ah, lembrei. Eu acho que. Quer dizer, eu acho que lembrei. É aquela que os caras dividem os territórios que perderam a guerra. Segundo, fala do Muro de Berlim. Ele foi construído em 1961, ou seja, na Guerra Fria. Por isso que conta como o da queda do Muro de Berlim e a construção do Muro de Berlim é treco, né? Agora, tipo, eu não tava me lembrando dessa coisa direito do Muro de Berlim. Mas agora que eu li sobre a coisa do que é a construção, que é do Muro de Berlim, apareceu uma imagem na minha cabeça. A intuição apareceu. Basicamente, a coisa do Muro de Berlim é que representa a Guerra Fria. Tipo, antes de eu ler essas coisinhas aqui, eu tava sempre interpretando na minha cabeça, inconscientemente, que o treco de Muro de Berlim era da Segunda Guerra Mundial. Mas não. A coisa do Muro de Berlim é que foi criado um muro lá entre Berlim e cada um dos lados do Berlim lá, norte e sul, sei lá, vamos só usar norte e sul porque eu não lembro os nomes direito, representavam um desses caras aqui da Guerra Fria. Um lado representava os Estados Unidos e o outro representava a União Soviética, separando a vida das pessoas. E era basicamente isso. Ou seja, a construção do Muro de Berlim pode ser usada como uma representação e do começo da separação da União Soviética entre conflito de interesses, certo? Depois ele fala do Guerra do Vietnã, que a gente já falou. Agora, quanto tempo deu? 3 minutos. Próxima questão é sobre a Revolução de 30. Essa aqui é a história do Brasil. Um momento.
Voltando. Questões da Revolução de 30. A Revolução de 30 é considerada o acontecimento histórico da República no Brasil que pôs fim à chamada República Velha. O golpe de 30 destituiu o poder do presidente. Daí você tinha que lembrar o nome do presidente do 30 que foi destituído. Daí ele aparece um monte de nomes de vários presidentes bem famosos da história. Vargas, Prestes. Esse cara eu não conheço. João Dantes antes. João Pessoa e Washington. Qual que é? Mas eu não vou tentar, não lembro qual que é. Mas eu vou escrever o que cada um desses caras aqui fez. A coisa da Revolução de 30 era que do café com leite, sabe? Basicamente, os presidentes não tinha eleição de verdade. Era tudo falso. Era por isso que é tão comentado assim. Basicamente, eles ficavam sempre elegendo um governante, presidente do São Paulo, ou um governante da Minas Gerais. Das Minas Gerais, que era basicamente. Sei lá. Então a resposta é Washington Luiz. Aqui, ó. Quem foi que faz o golpe? Vargas. Júlio Prestes foi o vencedor da eleição apoiado pelo presidente Washington Luiz. Foi vencedor. Daí o terceiro cara, o nome que eu não tinha nem ideia de quem era o assassino de João Pessoa. Caraca. E o quarto, o João Pessoa era o vice da chapa da Aliança Liberal. Achei que quase todos eles eram presidentes. Mas porque eu lembrava desses nomes. Daí o Pessoa foi assassinado depois das eleições. Sua morte foi utilizada por Vargas como apelo político para a suspensão do golpe. E o último, o Washington. O assassinato de João Pessoa se transformou na alavanca para a Revolução dos 30, com ações militares que passaram a ocorrer em vários locais diferentes do Brasil, ao mesmo tempo fazendo com que, em 24 de outubro, o poder estar nas mãos de Vargas e Washington Luiz foi deposto e exilado. Próxima questão, sobre Polaca. Ficou conhecido como Polaca por ter sido elaborada seguindo a inspiração do fascismo europeu dos governos da Itália, Polônia e Turquia. Esse é o nome de uma constituição. Olha aqui, ó. A pergunta é, além dessas características que falou lá, do fascismo, determinou a extinção partidária. A Constituição Federal daí você tem que lembrar, daí ela tem as opções 34, 37, 46, 67 e 88. Daí eu diria que com certeza não é 88, né? Mas obviamente eu não lembro de ter estudado uma Constituição de 46 e nem de 67. Então eu ia chutar entre 34 e 37. Mas eu só consigo. A única pessoa que faz a opção que faz eu pensar ter algum. Um ponto é o 34. Vamos ver. A explicação. Se eu acertei. Não era. Pior que era 37. A gente se errou. Não era 34. Quer dizer, se eu tivesse acertado o chute. 37 é a Constituição do Estado Novo. Daí ele fala aqui, a Constituição de 84, lá daquela revolução que a gente falou agora há pouco, de 30, nomeou o período constitucional de Vargas e foi elaborada sobre a arte democrática de uma constituinte. Depois, aquela do 37, que era a polarca, prevalecia uma postura autoritária que defendia a hipertrofia, desenvolvimento excessivo do poder executivo e a dissolução do federalismo e a extinção extinção partidária, ou seja, era da ditadura. Qual era o mesmo nome? Polarca? Polaca. Polaca. O terceiro foi promulgada num contexto a Constituição de 46 foi num contexto pluripartidário da era Vargas.
O quarto foi a de 67. Ela é a Constituição hipertrofia da Executivo, não previa a extinção dos partidos. E a nossa Constituição querida cidadania de 88. Próxima questão. Entre os anos de 1968 e 1973, o Brasil viveu um expressivo crescimento econômico que contribuiu para o fortalecimento do regime militar, chamado de milagre econômico. Esse crescimento esteve relacionado a políticas econômicas do governo Castelo Branco e suas repercussões. Um dos fatores que colaboraram para a prosperidade brasileira no referido período. Daí eles têm a opção aqui de guerrilha armada, lei de anistia, tricampeonato do Mundial do Futebol, festivais de música e constituinte aumento de salário. Daí tem vários que não dá nem para escolher, mas a verdade é que eu não consigo escolher alguma coisa que prosperidade brasileira. Vamos falar de tricampeonato, que basicamente é uma regra do Brasil que se o Brasil consegue algum campeonato mundial, ele tem um aumento de crescimento, um pouco de aumento, crescimento, mesmo que seja pequeno. A resposta era mesmo 30 campeonato. Que interessante. Daí as respostas comentadas são: a guerrilha era uma oposição ao regime estabelecido sobre o guerrilha armada. Isso com certeza não é um técnico de propriedade, né? O segundo é a referida lei é do ano de 1979, em momento de crise econômica do Brasil. Outra coisa que não é propriedade, né? A lei da anistia. Depois, a Copa do Mundo de 70 foi vencida no Brasil e foi utilizada como exemplo que o Brasil era um país de sucesso, né? Seja popularidade por publicidade. Daí, o quarto é, nos festivais driblando a censura, muitas das canções questionavam o regime. Ou seja, eu não tinha pensado nesse contexto quando eu li essa coisa de festivais de músicas. Eu pensei que até podia ser um treco de prosperidade, mas agora que eu penso, né? Isso aqui é do festival. Isso aqui é na ditadura militar. E os festivais. E tipo, quando falam da ditadura militar, todo mundo odiava a ditadura militar. Basicamente. Só que se eles tentassem fazer qualquer coisa contra a imagem da ditadura militar, faziam aquela coisa lá. Eles incriminavam eles de qualquer coisa e depois levavam eles para ser torturados, certo? Que nem vários outros países que têm ditaduras. E daí, tem o que sempre falam, sempre comentam em todos os estudos da ditadura militar, é que as músicas. Basicamente, os vários artistas da época, eles faziam protestos. Só que os protestos eram com letras de músicas. Tipo, as músicas eram censuradas também, mas os caras eram tão burros que não conseguiam nem entender as coisas. Daí eles usavam vários estereotipos ou várias coisas para representar, várias palavras diferentes para representar certas coisas e a maioria delas era para protestar contra o regime militar. Então, né? Tipo, se você tem um festival de músicas e a maioria das músicas do regime militar era tudo de protesto, com certeza um festival de música é um protesto. E a última era o constante aumento do salário. Isso era só um movimento para deixar todo mundo meio feliz, né? Na verdade, olhando o treco de o comentário diz que na verdade nem teve essa coisa de trabalho, ou seja, uma questão pegadinha, isso nem existiu. Pelo contrário, houve aumento do PIB e redução de salário em muitos momentos lá na ditadura. Próxima questão. Falta 3 questões. Relações termos. Daí fala New Deal, que significa novo acordo, planos quinquenais e socialismo de mercado. Daí você tem que lembrar todas essas coisas e conectar. Então essas 3 coisas elas têm que se lembrar, conectar com 4 coisas. Ou seja, tem alguma coisa que representa duas. E não tô afim de responder, eu só vou ler
Vou ler a apostila. Aqui. O gabarito SC 1, 2, 3. Vamos ver. New Deal. Tem dois do New Deal. Então, o New Deal foi responsável pela criação do sistema de seguridade social, com destaque para o seguro-desemprego e a lei de seguridade social. E o New Deal foi influenciada pela teoria econômica de John Maynard Keynes, pautou-se na intervenção estatal e na economia de geração de empregos. Legal. Depois, planos quinquenais. Esse aí foi o que procurou aumentar a produção de formal integral, encorajando a industrialização de bens de produção. E o socialismo de mercado, ele fala assim: ocorrido na China de década de 70, economicamente o país se abriu para o mercado externo e se manteve esse regime político do país. As explicações nos comentários diz assim: os planos quinquenais foram um instrumento de planificação econômica implementado por Stalin inicialmente, somente com o objetivo de estabelecer as propriedades para a produção industrial. Para a produção industrial agrícola do país para o período de 5 anos. Depois fala do socialismo de mercado. O socialismo de mercado teve início na China, que falou lá. Não quero mais. Próxima questão. Questão 8. O plano SALT. Subconstituiu o programa com o objetivo de proporcionar melhores condições de saúde, de alimentação, de transporte e de energia para o Brasil. Idealizado no governo. Daí aparece Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, Humberto Castelo Branco e José Sarney. Quem que fez o Castelo Branco? Daí, ó, de novo, eu lembro que eu não lembro. Lembro que eu não lembro. Não sei quais esses caras que eles fizeram. Eu só consigo pensar numa coisa aqui, uma interpretação que tem na minha cabeça. Não sei se é um estereotipo. Basicamente, no treco do golpe, o do Getúlio Vargas, teve golpe, né? Mas o básico é que o Vargas tentou fazer um monte de coisa. Ele fez um monte de planos. Claro, vários deles não deram certo. Mas a maioria dos planos dele, na verdade, tinha muitos planos que eram além do tempo dele. Que ele tentou implementar coisas que eram muito boas para o Brasil. E se isso aqui, esse plano SALT, que está falando de saúde, alimentação, e transporte e energia, para melhorar tudo isso, isso é uma coisa que seria muito boa para o Brasil. E daí, claro, eu não tenho como saber se esse plano SALT deu certo, né? Mas eu pensei, eu juntaria ele com o Vargas, né? Vamos ver qual é a resposta. Era o Casper Dutra. Daí a resposta do deu certo ou não é, não deu certo. A resposta é: a política econômica do Vargas, do governo, envolvia um plano de aparelhamento econômico e um programa industrial com a formulação de várias políticas setoriais. Isso também é uma coisa que tem na minha cabeça sobre o Vargas. Além do que eu falei de ele ter criado alguns planos que eram bons para o Brasil, mas não deram muito certo. Ele não conseguiu implementar. E é claro que ele também tinha outros tecos de interesse. Basicamente, essa outra coisa aqui que falou aqui é que o jeito que o Vargas tinha mais fácil para ele fazer de deixar o Brasil melhorar, ou seja, ficar mais estável, era a estatização de várias coisas, tipo a Petrobras, né? Fazer coisas que eram importantíssimas, que não tinha como impedir que qualquer problema com essas coisas ia fazer interferir com a propriedade e soberania do Brasil. Elas foram estatizadas porque elas não podem ser mudadas, não podem ser controladas por interesses de outros países. O próximo, o plano do Dutra aí, deixa eu ver. Tinha como objetivo estimular o desenvolvimento do setor de saúde, alimentação, transporte e energia. Não deu certo. Segundo, o cara de outro plano era o Juscelino Kubitschek. Ele fez um plano chamado Plano de Metas, que estabelecia metas para industrialização, transporte e energia. Alimentação, educação e alimentação, tendo construção de Brasília com a meta síntese. Então Kubitschek que escreveu Construir Brasília. A coisa do Brasília é engraçada, né? Ela era um movimento publicitário e teve montes de problemas muito óbvios, mas que ninguém olhou para isso na construção de Brasília. Muitos roubos também. Mas foi um movimento publicitário.
O próximo, Castelo Branco. Vou ver o que ele fez. No governo foi criado o Castelo Branco, foi criado um plano chamado Plano de Ação Econômica do Governo. PAEG, não era o SALT. Só isso que está escrito aqui. Depois o José Sarney. Sarney foi um cara do chamado Planos Cruzados, Bresser e Verão. E também não sei quais que foi esses planos. Próxima questão. Num tal de dia 20 de dezembro foi sancionada uma lei chamada 6.762, dedicada às tintas Arena e MDB. Você não sabe o que é Arena e MDB? São eram os partidos basicamente que... Você se lembra? No golpe militar foi criado... quer dizer, no golpe foi criado o bipartidarismo. Ou seja, não tinha mais democracia. O poder só era entre esses dois partidos aí que foram criados. E uma coisa desse bipartidarismo é só para criar uma ideia de... Para criar uma impressão que era óbvia que não existia, que a gente ainda era democrático, mesmo sendo obviamente nem um pouco democrático. Era um regime militar, uma ditadura, certo? Daí, parece que essa lei aqui foi declara extinto alguns partidos, que chama Arena e MDB. Os dois partidos criados pelo ato institucional A em 2, ou seja, saiu a bipartidariedade. Daí fala que você tinha que saber o que foi que essa lei fez. E eu não quero chutar, eu vou só ver qual que é o gabarito. O gabarito é que essa lei chamada que te desfez esses dois partidos criados pelo ato institucional 2 retornou ao pluralismo do Brasil. Quer dizer, isso é uma conclusão meio óbvia, né? Porque basicamente o bipartidarismo do Instituto Ato Institucional 2 foi para criar, por fazer com que fazer que o Brasil só fosse bipartidário. E se você desfaz o bipartidarismo, vira pluripartidarismo, né? Queriam que mais? Interessante. Daí aqui fala que a lei. Ele mostra aqui que as outras opções da questão, elas não eram de outras leis. Uma lei que estabeleceu as cotas de tempo para o pronunciamento de candidatos no rádio e de TV, ou seja, uma lei de publicidade. Ela foi era a lei de Falcão, ela foi de 76, não era essa lei aí. Depois, uma lei que criou a extinção da Arena MDB, que a gente acabou de falar agora. Estabeleceu um unipartidarismo efetivado por José Chaney. Isso está errado também. Esse aqui está falando basicamente que a lei versava sobre os partidos políticos, não sobre votação direta ou indireta. Estranho. Falei errado. A terceira opção, eu falei da terceira opção. E vamos parar para a última questão. Era sobre o plano Bresser. Plano Bresser, pelo nome pelo qual ficou conhecido o conjunto de medidas econômicas lançado pelo ministro da Fazenda Luiz Carlos Bresser Pereira, com o objetivo de conter a inflação. O presidente da República Brasileira, responsável pelo ferido plano econômico, foi João Figueiredo, Tancredo Neves, José Sarney, Fernando Collor ou Itamar Franco. De novo, todos esses caras eu lembro dos nomes deles, mas não lembro o que eles fizeram. Eu vou chutar o Tancredo Neves. E a resposta era José Sarney, era o Sarney. A resposta era: José Sarney é o primeiro civil a alcançar o cargo de presidente depois da ditadura militar. Entretanto, mesmo com a campanha pelas diretas, essa eleição foi indireta. A conjugação da inflação em alta aumentou o desemprego e a crise cambial provocou a substituição do ministro Fartuno por Bresser Pereira, que criou o plano que a gente falou, né? E assim, a gente faz a próxima questão de
A gente faz a próxima questão sobre administração.